A continuação de nossa apostila de número 4, mais especificamente a página 27, nos traz uma sequência de exercícios na coluna Mergulhando Fundo, falando ainda sobre o tema força de atrito, e a primeira questão que esse material nos traz diz o seguinte, uma questão do vestibular da FUVEST: um automóvel de massa 10 a terceira quilogramas. Vanks, o que é 10 a terceira? 10 a terceira, amigos, nada mais é do que 1000. 1000 quilogramas. Se você quiser responder com a unidade na forma de potência, não tem problema. Inicia um movimento com velocidade de 72 km por hora. Velocidade igual a 72 km por hora. Normalmente, o que é que a gente faz? A gente vai dividir isso aqui por 3,6. Quando você dividir 72 km por hora por 3,6, você vai encontrar uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa velocidade inicial aqui. Esse veículo é freado e para. Bom, se ele é freado e para, é porque a sua velocidade final vai ser quanto? 0. E ele percorreu 50 metros. Delta S, 50 metros. A pergunta é: qual o tempo de freamento e qual é o coeficiente de atrito? Neste caso aqui, amigos, o atrito é o atrito cinético. Por que cinético, Vanks? Porque você estava em movimento. Quando você está em repouso e sai do repouso, você ainda tem o atrito estático. Depois que você movimentando-se, que adquire o atrito cinético no seu coeficiente. Você vai dividir esse exercício em 3 etapas. Você vai ter que achar a aceleração, você vai ter que achar o coeficiente de atrito e você vai ter que achar o tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a aceleração. Você percebeu aí que você recebeu velocidade inicial, velocidade final, espaço. Você pode fazer o uso de uma equação chamada equação de Torricelli para achar essa aceleração. Vamos lembrar como é? Lá do movimento uniformemente variado. V2 igual a V02 mais 2 vezes A vezes delta S. Vamos ficar aqui, ó. 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 50. 0 igual a 400 mais 100 vezes A. Menos 400 dividido por 100. A minha aceleração vai dar menos 4. Vanks, por que essa aceleração deu negativa? Essa aceleração deu negativa, meus amigos, porque a aceleração indica variação de velocidade. Se eu estou freando, a aceleração é negativa. Se eu estou aumentando a velocidade, minha aceleração é positiva. Você usou esse cálculo para achar a aceleração e em função do quê? Quando a gente vai trabalhar força de atrito, atrito foi a força responsável por esse veículo parar. Então eu vou usar aqui, ó, a segunda lei de Newton e com ela eu vou achar o meu coeficiente de atrito. Ó. Segunda lei de Newton diz o quê? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual foi a força que fez esse veículo parar? A força de atrito. Muito bem. Igual a massa vezes aceleração. Como é que se calcula a força de atrito? Tudo você tem que ir lembrando. Força de atrito é U vezes N. E o N, Vanks? O N é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Tudo se faz da mesma maneira sempre, não tem dificuldade. Ó. Relembrando a força de atrito, relembrando como é que calcula normal, aplicando a segunda lei de Newton, tudo numa sequência. Então vamos lá. U vezes N igual a massa vezes aceleração. U vezes, quanto é a normal? Massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Uma sugestão que eu lhe dou é o seguinte: se você tem massa dos dois lados, não precisa você ficar jogando aquele 1000 lá, não há necessidade, ó. Se você quiser, você já cancela aqui, ó, tá vendo? Ó. Você vai ficar com U vezes, quanto é a gravidade? 10. A aceleração, Vanks, é menos 4. Porém, no exercício da segunda lei de Newton, o que você vai fazer aqui para colocar o A? Você vai usar essa aceleração em módulo. Então, você vai usar 4. Então, meu coeficiente de atrito, por não existir esse valor negativo, a gente usa aceleração em módulo. 4 dividido por 10, o coeficiente de atrito vale 0,4. Não tem unidade. Ele é adimensional. O que é que falta agora? Você já achou o coeficiente de atrito, você já achou a aceleração, você vai achar o tempo que isso aconteceu.
Quando a gente calcula equações no movimento uniformemente variado, a equação que a gente utiliza quando obtém-se o tempo no texto é a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Quanto é o V? É 0, porque você parou. Quanto é a velocidade inicial? 20. Quanto é a aceleração? Menos 4 vezes T. Você vai passar esse menos 4T para o primeiro membro, o sinal positivo. Você vai passar esse 4 aqui dividindo. Seu tempo vai ser 20 dividido por 4. Ele vai te dar 5 segundos. Então, respostas. Qual o coeficiente de atrito? 0,4. Qual é o seu tempo? 5 segundos. Beleza? Muito bonita a questão de número 1. A questão de número 2 não fica atrás. Ela traz uma situação muito interessante aqui, que é o seguinte, ó. Considere 3 blocos A, B e C de mesma massa, 5 kg, então está todo mundo com a mesma massa. Em uma mesa horizontal, unidos por fios. Quando a gente tem corpos unidos por cabos, fios, essas estruturas recebem uma força aplicada sobre elas e a gente chama isso de tração. Que se rompem quando a intensidade da força de tração atinge o valor 20. Ó, com 20, o fio quebra. Os coeficientes de atrito entre os blocos A, B e C e a mesa são 0,3 para o A, 0,2 para o B e 0,01 para o C. Considere a gravidade 10. Aplica-se ao bloco A uma força F, cuja intensidade vai aumentando lentamente. Qual o mínimo valor de F que provoca a ruptura de um dos fios? Você vai ter que descobrir uma força que vai quebrar isso aqui. Vamos lembrar que ela vai ter que superar aquela lá de 20, né? O valor aqui, a resposta aqui tem que dar acima de 20. Como é que você me sugere para eu poder trabalhar esse exercício nesta condição? Bom, o que a gente vai fazer aqui na questão de número 2? Inicialmente, eu vou fazer o cálculo do atrito de todo mundo. Tá? Primeira coisa aqui. Como eles têm coeficientes diferentes, eles vão ter atritos diferentes. As massas são as mesmas, mas o atrito será diferente. Veja, primeiro passo. Força de atrito é igual a quem? A U vezes N. Força de atrito será igual a U vezes M vezes G. Você vai fazer o atrito de A. Você vai fazer o atrito de B. Eu vou colocar essa letra um pouquinho abaixo, senão vai ficar pensando que é outro nome. Atrito de B e a força de atrito de C. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar o A? 0,3 vezes 5 vezes 10. Do B, 0,2 vezes 5 vezes 10. E do C, 0,1 vezes 5 vezes 10. O A vai dar 15, o B vai dar 10, né? E o C vai dar somente 5. Vamos sempre que possível guardando essas informações. Bom, esse é o primeiro passo. Eu vou fazendo passo a passo e eu vou anotando aqui. O primeiro passo, calculei os atritos. Segundo passo que eu vou fazer é o seguinte. Eu sempre utilizo a segunda lei de Newton. Para quê? Principalmente para achar aceleração. Então, o que é que eu vou fazer? Achar A. Quem é o A? Aceleração. Como? Segunda lei de Newton. Como é que é a segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração. Para que eu possa calcular a aceleração, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois blocos que estão aqui, ó, B e C, e vou trabalhar com eles. Fica mais fácil da gente conseguir descobrir a aceleração. Está aqui o C, está aqui o B. O que é que a gente vai fazer? Segunda lei de Newton diz o quê? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos pensar aqui, o que é que está acontecendo aqui na estrutura dos dois juntos aqui. Quem é que está puxando? Isso aqui é uma corda, né? Ó. Isso aqui é tração, ó. Então, eu vou ficar com tração igual. Se eu não tivesse atrito, eu já fazia tração igual a massa vezes aceleração. Porém, cuidado, ela existe atrito. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção. O corpo está se deslocando para a direita. Tá? Vai ficar tração menos. Quais são os atritos que você tem? O atrito de B. Força de atrito B menos força de atrito do corpo C. Tudo isso igual. No caso das massas, você vai somar a massa do B com a massa do C. Tração menos. Quanto é a força de atrito do A? Você tem calculado aqui no comecinho, tá vendo? Ó? A, B e C. Quanto é o atrito do B, perdão? 10. E do C, 5.
As massas, todo mundo tem a mesma massa, ó. 5 mais 5. Vezes. Vanks, quanto que é na questão de número 2 a aceleração? Não sei. Qual foi a tração que ele disse que resistia antes de romper? Vai lá no texto. Quando a tração, intensidade da força for quanto? 20. Então vem aqui, 20 menos 10 menos 5 igual a 10 vezes A. 20 menos 15 dá 5, igual a 10 vezes A. A minha aceleração vai ser 5 dividido por 10, porque você vai passar esse 10 dividindo. A minha aceleração vai ser de 0,5. Veja, eu calculei o atrito em cada corpo, eu achei a aceleração agora, e agora o que você vai fazer? Agora eu vou descobrir o F, vou fechar. Ó, a nossa conclusão vai ser agora. O que é que você vai fazer, Vanks? Eu vou achar o F. De novo usando quem? A segunda lei de Newton. Só que agora, para poder aplicar a segunda lei de Newton, eu vou pegar todo mundo. Por que você vai pegar todo mundo? Porque o F está lá na frente do A. Não dá para deixar o A fora. Então, como é que você vai fazer aqui? O corpo não está deslocando para a direita, então como é que vai ser a resultante? Lembre-se que força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a força que puxa para a direita? F. Contrária a ela, o atrito de A, o atrito de B, o atrito de C. Ah, entendi. Eu vou fazer assim, ó. F menos atrito de A menos atrito de B menos atrito de C igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes aceleração. F menos, vamos pegar os valores que a gente possui aí. 15, 10, 5. E as massas? 5, 5, 5. O que você vai colocar no lugar da aceleração? Já vou logo jogar, que ela vale quanto? Vale meio. F menos 30, porque 15 com 10 dá 25, com 5 dá 30, igual a 15 vezes meio. 15 vezes meio é a mesma coisa, dividir por 2. Metade de 15 é 7,5. Como é que você vai fazer para descobrir o valor do F? Você vai passar esse 30 somando. Sua força vai ser 7,5 mais 30. Sua resposta vai ser 37,5 newtons. Muito linda essa questão, tá? Muito linda essa questão. Vamos agora apresentar para você a questão número 3, uma questão que caiu no ITA. E ele diz assim, a figura ao lado representa 3 blocos de massa 1 kg. Quem tem massa 1 kg tem peso quanto? 10. 2,5. Quem tem massa 2,5 tem peso quanto? 25. E a última, 0,5. Quem tem massa 0,5 tem peso 5. Como é que a gente faz? A gente multiplica por 10. Lembrando que normal é igual a peso. Se você precisar da normal, vai ser o mesmo valor ali, 10, 25 e 5. Entre os blocos e o peso que os apoia, existem, respectivamente, 2 coeficientes, o atrito cinético e o estático. Lembre que o cinético é quando o corpo está em movimento, ele é menor do que o estático. Ele está dizendo aqui, o coeficiente de atrito estático vale 0,15 e o coeficiente de atrito cinético vale 0,10. Um você usa com o corpo em repouso, o outro em corpo em movimento. E nesse bloco você aplica uma força de 10, uma força de 10 newtons, ó. Pergunta-se qual é a força que o bloco 2 vai exercer no bloco 3. Primeira coisa que eu queria que vocês fizessem era o seguinte. Nós temos duas situações aqui. Quando os corpos estão em repouso, quando os corpos estão em parado. Como assim, Vanks? Você tem o atrito estático, você tem o atrito cinético. Então, primeiro passo. Força de atrito é igual a quem? U vezes N. Eu vou fazer primeiro com atrito estático. Então, a minha força de atrito estática vai ser... Quanto é o coeficiente de atrito estático? 0,15. Vezes a normal. No caso da normal, você tem um conjunto, você tem que somar todo mundo. Porque você tem os 3 corpos que estão sendo empurrados. Quais são os pesos respectivos deles? Os pesos deles são 10, 25 e 5. Então, faça isso. Ó, 10 mais 25 mais 5.
Força de atrito estática vai ser 0,1 vezes 40. Que vai dar quanto? 0,15. Perdão, pessoal, é 0,15, né? O atrito estático é 0,15 vezes 40. Vezes 15 vezes 40. 0,15 vezes 40 é a mesma coisa de 1,5 vezes 4. Vai dar quanto? 6 newtons. A força de atrito estática é igual a 6 newtons. Vamos pensar uma coisa. Para você poder fazer essas caixas se movimentarem, a força aplicada tem que ser maior do que 6 newtons. Quanto foi que foi aplicado? 10. Então esses corpos estarão em repouso ou em movimento? Os bancos estarão em movimento. Muito bem. Então você faz a mesma coisa agora com a força de atrito cinética. Ó. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, só que você vai mudar. Onde era 0,15, você vai usar 0,10. 10 mais 25 mais 5. Vai ficar 0,10 vezes 40. Vai dar quanto? 4. Pronto. Você tem atrito estático, você tem atrito cinético. Bom, como sempre, o próximo passo é aplicar a segunda lei de Newton. Você vai aplicar a segunda lei de Newton, porque quando você aplica a segunda lei de Newton, você acha a aceleração. Ó. Achar A. Via quem? Segunda lei de Newton. Essa segunda lei de Newton é uma mão na roda. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos lá. Como você já tem a massa dos corpos e você já sabe a diferença entre as forças, o que você vai fazer? Força resultante vai ser, quanto você aplicou? Vanks, eu apliquei 10. Foi. Menos. Quanto é a força de atrito cinética? Por que cinética? Porque você está em movimento já. Ó. 10 supera o atrito estático. Então vai ficar 10 menos 4. Igual. Massas. As massas dos 3. Porque você está empurrando os 3. Então vai ficar 1 mais 2,5 mais meio. Vezes A. 6 igual a 4 vezes A. Quando você passar o 4 dividindo, você vai encontrar uma aceleração de 1,5 metro por segundo quadrado. Essa informação ela é a mais importante do exercício. Por que ela é a mais importante do exercício? Porque agora você vai achar a tal força que o bloco 2 exerce no bloco 3. Ó, vamos fazer a nossa conclusão aqui. Ó. Você está procurando a força que o corpo 2 exerce no corpo 3. O que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. A força para a direita é F2 e usa quem, Vanks? Eu vou colocar aqui, mas nem precisava. Resultante igual a massa e aceleração. Sempre você usa a segunda lei de Newton. Então vai ficar assim. Força que o corpo 2 exerce no corpo 3 menos quem? Menos a força de atrito cinético de quem? Do corpo 3. Você tem que fazer menos, porque é ele que você está empurrando, é a força contrária. E o que mais? Vai ser igual a quem? A massa do corpo 3 vezes aceleração. Eu não vou nem colocar o 3 aqui, porque todas as massas são iguais, né? Todas as massas aí valem quanto? Ah, não, pessoal, vale, tem massa diferente sim. Essa aqui tem massa diferente. No exercício anterior é que era tudo igual, agora é diferente. Um é 1, outro é 2,5, esse 3 é 0,5. Então vamos lá. Força 2, 3, menos. Como é que se calcula coeficiente a força de atrito? Vamos que a força de atrito é U vezes N, igual M3 vezes A. A partir de agora, amigos, é só substituição. Força 2, 3, menos. Quanto que é o coeficiente de atrito cinético? 0,10, ou a mesma coisa de 0,1. Quanto que é a normal do exercício? Quanto que você tem aí de normal? Vai lá no peso, lá no 3. A normal é 5 newtons, ó, que é igual ao peso. Igual. Quanto é a massa? 0,5. Quanto é a aceleração? 0,15. Desculpe, 0,15 não. 1,5. Força do corpo 2 em relação ao corpo 3 menos 0,5 vai ser igual. 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,75. Força do corpo 2 no 3 vai ser 0,75 mais 0,5. Cuidado para não colocar 0,80. 0,75 com 0,5, a gente coloca vírgula abaixo de vírgula,
Quando a gente faz essa conta, não vai colocar 80 não. Olha, presta atenção aqui, ó. 0,75 com 0,5 vai dar 5, 12, 1. Vai dar 1,22, 1,25. Você viu a pegadinha aqui no finalzinho? 1,25 newton. Nós não temos neste exercício nenhuma afirmativa para ser marcada. Ele simplesmente deixou nessa condição para a gente fazer, tá bom? Resposta 1,5 newtons. E para eu fechar esse bloco de exercício, com ele terminar o capítulo 15 de nossa apostila, nós temos a seguinte situação. Um corpo de massa 20 kg, anote tudo, Mariazinha. Desloca-se em uma superfície completamente polida com a velocidade de 72 km por hora. Qual é o procedimento aqui? Vanx divida por 3,6. Muito bem, isso aqui vai te dar 20 metros por segundo. Após um certo tempo, ele encontra uma superfície áspera. Se ele encontrou uma superfície áspera, é porque ele tem atrito. O coeficiente de atrito cinético dessa superfície é 0,4. Supondo ambas as superfícies horizontais, determine a distância em metros que o corpo percorre até parar. Bom, então isso aqui é a velocidade inicial. Se ele vai parar, a velocidade final dele é quanto? É 0, que ele vai parar. Como é que a gente vai fazer? Bom, meus amigos, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar a aceleração. Para achar a aceleração, o caminho qual é? Segunda lei de Newton. Você precisa sempre que puder exercitar. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem vai ser a minha resultante? O atrito. É o atrito que vai fazer esse veículo parar. U vezes N igual a quem? A massa vezes aceleração. Vamos substituir. 0,4 vezes N igual... Desculpe, eu vou fazer aqui, em vez de colocar o N, vou colocar massa. Como é que se calcula normal e o peso? Massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Vamos cancelar o M? O que é que sobrou para você? Que sobrou para mim 0,4 vezes 10. Pois é, vai lá. 0,4 vezes 10. Igual a quem? A aceleração. Quanto é 4 vezes 10? 4 metros segundo ao quadrado. Cuidado. Qual cuidado? Você não está freando? Você não está indo deslocando até parar? Então a sua aceleração é o quê? Negativa. Então eu vou trabalhar com quanto? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Esse cálculo aqui é em módulo, tá bom? Primeiro, 4. Então, o que você vai fazer agora? Bom, eu estou procurando a distância que foi percorrida, eu não preciso de tempo. Quando a gente precisa de tempo, no movimento uniformemente variado, a gente usa V igual a V0 mais AT, que é a equação da velocidade. Quando eu não possuo essa grandeza, eu utilizo Torricelli. V2 igual a V02 mais 2A delta S. 0 ao quadrado igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, vezes delta S. 0 igual a 400, menos 8 delta S. 8 delta S igual a 400. Delta S igual a 400 dividido por 8. Esse veículo percorreu até parar uma distância de 50 metros. Com isso, nós fechamos a bateria de exercícios que envolve a força de atrito. Definimos aqui para vocês o procedimento. Assistir de novo a aula, refazer as questões, se sentir seguro. O capítulo 15 terminou. Nós iremos, na próxima aula de física, partir para o nosso último conteúdo do ano letivo de 2020. Qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade, eu estou à sua disposição.